Então, nós vamos estudar nessa semana só a forma afirmativa. Não que negativa e interrogativa sejam tão trabalhosas assim, como era o caso do simple past, né? Do past continuous. É mais por uma questão de tamanho de conteúdo mesmo. Então, vamos passando aqui. Deixa eu só ajustar a minha tela. De modo que eu continue vendo o chat de vocês agora. Então, no livro aí, na página 4, tá todo em inglês, né? We use the present perfect tense. Quando nós usamos esse tempo verbal? Primeiro é quando falamos sobre as experiências da vida até o presente. Normalmente não existe um tempo específico quando a gente fala do present perfect tense. A gente quer mais ressaltar a ação verbal. Isso daí vocês podem anotar a tradução aqui, tá? Eu segui a ordem desses pontinhos aqui, ó. Então, o primeiro exemplo diz assim: I have been to the US 3 times, but never visited New York. Eu estive nos Estados Unidos 3 vezes, mas nunca visitei Nova York. Então, assim, não é uma ação, uma experiência que realmente você quer alocar na linha do tempo. Você só quer dizer, olha, eu já passei por isso, né? Mas não importa quando. O mais importante aqui é a ação verbal em si. Também quando nós queremos falar de ação não finalizadas, mas que iniciaram no passado. No primeiro caso, a ação iniciou, né? E assim, foi falando, eu já vim 3 vezes nos Estados Unidos, mas pode ser que eu venha uma quarta, uma quinta. Fica em aberto. Normalmente as ações no present perfect, elas estão em aberto. As suas consequências ainda podem ser sentidas nos dias atuais. A mesma coisa aqui, olha. Uma ação iniciou no passado, mas ela não foi finalizada ainda. Não foi totalmente concluída. Aí a gente vai usar as palavras since e for. Já é o segundo pontinho que eu estou trazendo aqui para vocês. Aí o primeiro exemplo é assim: I have studied English since 2014. Desculpa. Eu tenho estudado inglês desde 2014. Então, se eu tenho estudado desde esse tempo, é porque mesmo em 2020 você continua estudando. Aí, o segundo exemplo. I have studied English for 3 years. Eu já tenho estudado inglês por 3 anos. Então, perceba aí a diferença na tradução desses dois termos. Since, desde, anota aí no seu livro, e for, por. Às vezes a gente traduz o for como para, às vezes como por. Nesse caso, por 3 anos, ao longo de 3 anos. Quer dizer, nós estamos em 2020 e nós estamos vendo aqui essa frase. Isso quer dizer que a gente está estudando desde 2017. A pessoa que disse essa frase está estudando desde 2017, por 3 anos. Mas esse livro, ele é uma edição um pouquinho antiga, eu acho que ele é de 2016. Então, para os alunos que viram essa frase em 2016, I have studied English for 3 years, parece que o locutor começou a estudar desde 2013. Então, assim, é uma frase que ela tá meio solta na linha do tempo, porque independente de quando você fale essa frase, não vai mudar. Foi por 3 anos. Tá bom? Vamos para o próximo. Uma ação corrida sem especificar o tempo, é o que nós já temos visto bastante aqui. E uma ação terminada, mas com os resultados ainda sentidos. Por exemplo, eu já estou nessa parte aqui.
essa aqui, tá? Jane has lost her keys, so she can't get into her car. Ah, ela tem perdido as suas chaves, então ela não pode entrar no carro. Qual é a primeira pergunta que te vem à cabeça? Poxa, mas desde quando ela perdeu essa chave? Faz quanto tempo que ela não entra no carro? Não, foi aí a meia hora, ela queria sair do trabalho e não achou a chave. Ah, não, olha, tá desde o final de semana. Ela não sabe onde botou a chave, tá indo trabalhar de ônibus. Entendeu? Então, não é tão importante o tempo, mas a ação em si. Tá? E ainda a gente pode falar, usando esse tempo verbal, sobre um passado recente. Ah, tá tão recente, foi tão rápido o que aconteceu, faz tão pouquinho tempo, que é praticamente como se estivesse no presente ainda. Então, por exemplo, the teacher has just finished the class. Se alguém, digamos, o pai de vocês chega assim, menino, mas cadê a tua aula de inglês? Ah, não, a professora acabou de terminar a aula. Você vai usar esse tempo verbal. The teacher has just finished the class. Ok? E aqui, olha, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Essa é a mesma tabelinha que está no livro de vocês. Tá? Existem outras palavras que são bem comuns de aparecerem com esse tempo verbal. O since, for, already, yet, ever e just. Since e for, nós já vimos, né, bem. Since é desde, for, por, tá bom? I haven't seen my cousin for a long time. Eu não tenho visto o meu primo há muito tempo, por muito tempo. Already, já. They have already renovated their apartment. Eles já têm renovado o apartamento. Yet, pode ser já, pode ser ainda. Ele sempre vai ter o sentido de já, igualzinho a palavra already, nas perguntas. Have the students arrived yet? Os alunos já chegaram. E aí, quando a gente for fazer a resposta, sempre que não for uma frase interrogativa, ele vai ter o sentido de ainda. No, they haven't arrived yet. Não, eles não chegaram ainda. Ever, alguma vez. Quando a gente usa junto com for, forever, aí ele fica para sempre. Have you ever met any celebrity? Você já conheceu alguma vez, já se encontrou alguma vez com qualquer celebridade? E just, eu normalmente traduzo como apenas, né? Mas a gente nem sempre vai traduzir como recém. Ele vai só ter essa ideia dentro da frase de que algo acabou de acontecer, tá? Por exemplo, I've just had lunch. Eu acabei de almoçar. Had lunch, né? Ter o almoço, almoçar. Então, assim, I have just. Eu tenho recém-almoçado. Não fica uma tradução cabível na língua portuguesa. Então, normalmente, ou eu traduzo como apenas ou acabei, porque eu acho que fica mais cabível dentro do idioma. Vocês podem colocar aqui essas outras ideias também de tradução. Aí, ó, vai fazer sentido. Eu acabei de almoçar. Então, já vai ter mais sentido. Yet, tem um have na frente. Deixa eu dar... Onde é que tá? Nesse primeiro exemplo de yet, tem um have na frente. Mas da tabela, tu estás dizendo? Nesse aqui, né?
have, yet. É isso que eu vou passar para vocês com mais clareza na semana que vem. É porque é uma pergunta. E nas perguntas, sempre, 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 o verbo modal, o verbo auxiliar, ele vem primeiro, tá? Vai ter que ter. Não toda vez que tem o yet na frase é porque vai ter o have. É o contrário. Toda vez que tem o have é porque vai vir com o yet, entendeu? Tá aí, gostei desse exemplo da Débora. Are you bored yet? Você ainda está chateada? Então, não fica tão, assim, mentalizando a estrutura gramatical pura e simplesmente. É melhor que você traduza a palavra. E aí, sempre que houver necessidade de usar aquela palavra, você vai colocar na frase. Não necessariamente porque tem o have, mas porque você usou o have, você vai provavelmente usar o yet. É por causa da estrutura da palavra. Por exemplo, essa frase que a Débora colocou aqui. Are you bored yet? Literalmente no português seria assim. Está você chateada ainda? Porque no inglês o verbo to be, ele obrigatoriamente vem primeiro. Você já está careca de saber disso. Porque todo verbo modal, todo verbo auxiliar, ele vem primeiro. Lembra do do does, do can? Então, o verbo to be ele vai ter que vir na frente. Em seguida ao verbo to be vem o pronome, are you. Então, não é porque que ele está assim na frase que no português a gente vai ter que traduzir sempre com está você. Não, você está. A gente faz uma tradução mais bem entendível para a língua portuguesa. Mas no inglês você já sabe que é essa estrutura e não muda isso. Aí vai vir o adjetivo, ou então o verbo principal da frase. E aí, no fim, por que o yet está vindo, né? No fim, que a Débora comentou. Porque, na verdade, ele é só um complemento. Eu poderia perguntar, are you bored? Você está chateado? Poxa, mas é uma ação que já faz um tempo. Foi na semana passada que eu te fiz uma coisa e você ainda está chateado. O ainda, ele é um complemento. A frase pode vir com ele ou sem ele. Entendeu? Só complemento para especificar essa ação ou para especificar o adjetivo. Então, por ele ser um mero complemento, ele vem no fim, ele vai ser jogado no final. É o que acontece aqui nesse exemplo, né? Have the students arrived? Os estudantes chegaram? Os estudantes já chegaram? Have the students arrived? Yet? Poxa, a gente está esperando aí um tempão. Eles já chegaram para a gente começar aqui? Mas ele é um complemento. A frase pode ficar completamente entendível sem ele. E aí a gente vai se concentrar agora. Foi muito boa essa discussão que as meninas suscitaram, que aí a gente já vai emendar com a estrutura gramatical. Por enquanto, gente, para essa semana, vamos nos ater só para a forma afirmativa. Semana que vem a gente vai olhar um pouquinho mais com cuidado para negativa e interrogativa, tá bom? Numa frase afirmativa, a maioria das frases que a gente fala, vamos colocar o sujeito, pode ser a pessoa, o objeto, o pronome, que vai substituir essa pessoa, enfim. E aí a gente vai usar o have, claro, se for primeira pessoa do singular, ou plural. Mesmo esquema do do. Vamos lembrar? I do, you do, she does, he does. Enfim, o verbo have, ele também é um verbo irregular, ou seja, vai mudar a escrita dele quando a gente for conjugar para a terceira pessoa do singular. Por isso a gente vai usar o has, mas só se for para a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou o isso, it. Então, o verbo. Mas esse verbo, eu não coloquei aqui, ele vem no past participle, está aí no livro de vocês. Ele vem no particípio passado. Vocês lembram disso da língua portuguesa? Particípio passado. Só que, mais uma vez, a gente vai trabalhar com aqueles verbos regulares e irregulares. Agora vocês nunca mais vão se livrar deles. Os verbos regulares, o particípio passado deles continua sendo com ED. Maravilha, obrigada, Jesus.
Mas os verbos irregulares vai ter uma mudança bem drástica na escrita. Não vai ser como no Simple Past. Lembra que no Simple Past, por exemplo, deixa eu mentalizar aqui um verbo. Go. Boa, go. O verbo go, né? O verbo ir, tá no presente. I go, eu vou. Agora, se a gente quiser dizer no passado, passado simples, vocês lembram que era went, né? Então, I went, eu fui. Mas particípio passado, a Linda já colocou aqui. E fica gone. Normalmente os verbos no particípio passado, eles terminam com NE ou EN, mas não é uma regra, tá? Mas normalmente a maioria dos verbos, eles finalizam assim. Ela colocou aqui, né, o gone. Então, a gente não vai dizer I gone. O gone, essa estrutura particípio passado, ele vai entrar em outras estruturas verbais, que é o caso do present perfect. Então, a gente vai falar aqui, olha, essas palavras. Vamos traduzir agora com mais clareza, aqui na página 4 ainda. We have visited Dublin twice already. We have visited. Nós temos visitado. Temos visitado. No português, que eu comentei com vocês, não é muito comum a gente dizer, a gente tem visitado Dublin. A gente vai falar o passado simples, né? Nós visitamos Dublin 2 vezes, acabou. Nós temos visitado. Por quê? A gente já foi twice, né? 2 vezes. Pode ser que a gente vá uma terceira, então não é uma ação inacabada. É uma ação que eu posso fazer ainda várias vezes. Não está fechado, não morri ainda. Entendeu? Então, I have visited. Visited, ed. Simple past. É verbo irregular. Então, da mesma maneira que ele se comporta no Simple Past, ele vai se comportar no particípio passado. Isso, linda, perfeito. I have gone. I, sujeito. Have, que faz parte da estrutura. E o gone, já o verbo na forma particípio passado. Vamos ver esse terceiro exemplo aqui, ó. I've never broken a bone. E aí, como o have, nesse sentido, ele está sendo usado como um auxiliar, você pode fazer a contração dele. Em vez de ficar have, você tira o H e o A, põe o apóstrofo e fica só o V. I've. Essa é a pronúncia. I've. Em vez de I have, I've. Mas presta atenção, gente. Vocês lembram que o verbo have significa ter. Se você realmente estiver usando ele para dizer que você possui alguma coisa, eu tenho uma caneta rosa. I have a pink pen. Aí você não vai poder juntá-lo aqui, tá bom? É só porque ele está servindo de auxiliar dentro dessa frase. I have been. Realmente, acho que eles não colocaram, mas pode ser também. I have been, por exemplo, uma frase bem comum, assim, de ver. Eu tenho sido uma má pessoa para você. O cara quer terminar, aí ele vem com essa desculpa. Eu tenho sido uma má pessoa para você. I have been a bad person for you. Mas realmente não tem nenhum exemplo com have been. Mas funciona. Been, eu participo passado do verbo to be. Olha aí, de novo. Verbo to be, né? Então, be, mais en no final. Been. Gostei, Ana Beatriz. I've been waiting for you. Eu tenho esperado por você. Ou seja, você está ali na ligação, né? Eu tenho esperado por você. Que horas você chega? Entendeu? É uma ação que ela começou no passado. Poxa, cheguei no local combinado. Já passaram-se meia hora. Eu tenho esperado por você. Onde é que você está? Você ainda vai demorar muito? Uma ação que eu comecei há um tempão atrás e eu ainda estou fazendo ela, uma ação inacabada até agora.
Se tivesse o have been, no caso desse primeiro exemplo, o verbo visit, ficaria normal ou continuaria com ed? Ah, não. Nesse caso, já vai mudar completamente a estrutura. Seria o present perfect continuous. Eu sei que tem no livro só do terceiro ano. Ela perguntou, se nesse exemplo aqui, we have visited Dublin, nós temos visitado Dublin. Se a gente colocasse o been como o particípio passado, como é que ficaria o visited? Olha só a estrutura, eu vou falar para vocês em português primeiro, e vocês vão perceber que no inglês não tem como ser diferente. Nós estamos, nós temos, né? Nós estamos, porque não tem uma tradução direta para a língua portuguesa. Nós estamos visitando Dublin, ok? Digamos, pela terceira vez, porque aqui já é a segunda, digamos que seja no futuro. Nós estamos visitando. Então, we have been visiting. Essa ação principal, que é o verbo visitar, a frase não se estrutura sem isso. Então, ele é o verbo principal. Esse verbo principal ele tem que vir no ing. Então, é uma outra estrutura. Não te preocupa com isso ainda. Acho que foi por isso que ele não colocou nenhum exemplo assim, né? Ah, tá aqui, olha, tá aqui um. Tá aqui nesse segundo pontinho, é o segundo tópico. O último exemplo. We have been friends. Nós temos sido amigos. Não, o been, ele não é auxiliar no present perfect. Só o que é auxiliar aqui é o have, tá? Anota aí. O verbo to be não vai servir como verbo auxiliar nesse tempo verbal. Não serve como auxiliar. O único auxiliar aqui é o verbo have, que pode vir como has se for para a terceira pessoa. Só isso. Só o verbo to have. Porque aqui, nesse exemplo, a ação principal é justamente ser. É justamente o verbo to be. Nós temos sido amigos. We have been friends since we were kids. Nós temos sido amigos desde que nós éramos crianças. Ou seja, eles eram crianças lá atrás, 10 anos atrás. Fizeram amizade e até hoje a ação de ser amigos perdura. Ela continua acontecendo. Então, aqui o verbo to be, a ação de ser, ela é a ação principal. Não vai ser verbo auxiliar, é a ação principal. Eu acho que tu tá te confundindo. Mas conforme a gente fizer os exercícios, acho que isso vai ficando mais claro. Tá bom? Que aí vocês vão botar a mão na massa. Esse aqui, meus amores, a gente vai pular, tá? Por enquanto, essa parte aqui, que é o negativo e interrogativo. Vamos direto para a página 6. Se você tá sem esse material, meus amores, tem lá no E-Class. Eu coloquei, tá bom? Essa aqui é a atividade 3. Essa aqui, que tem a figura da noivinha aqui. Atividade 3. E a gente vai fazê-las juntos aqui, tá bom? Vamos lá. Botou todo... Esse livro também não se decide, né? Às vezes ele põe o comando em português, às vezes é em inglês, às vezes é tudo misturado. Então, vamos lá. To form the present perfect tense, para formar o tempo presente perfeito, you need to use have or has. Tem que usar o have ou has. E o past participle, o particípio passado. O particípio passado é a forma regular, da maioria dos verbos regulares, é formado apenas por ed. É igualzinho o simple past. A maioria, tá? Mas alguns verbos não seguem essa regra. Don't follow this rule. In this exercise, nesse exercício,
você pode testar o seu conhecimento de verbos irregulares no Past Participle. Professora, não vai testar nada porque eu não tenho nenhum conhecimento. Tudo bem, a gente está aqui para aprender. Por isso que eu quero fazer junto com vocês essa atividade 3. Prestem bastante atenção, tá, meus amores? Vamos lá. Ele já coloca o began, né, o verbo iniciar, começar, entre parênteses. Para a avaliação de vocês, que infelizmente eu não sei dizer ainda se vai ser presencial ou se a gente vai estar nesse regime online. Enfim, a gente está esperando o governador dizer alguma coisa. Mas eu vou passar esse assunto para vocês, tá? E vou fazer uma atividade assim, fazer uma questão seguindo esse molde, tá bom? Com o verbo que vocês vão usar entre parênteses. Então, the game has already. O jogo has already. Então, a gente já vê aqui que o has está presente na frase. Então, a gente não vai colocar mais. Todos esses exercícios, a gente vai apenas trabalhar com o particípio passado dos verbos. Nem é com a estrutura toda, não. Eu já tenho has ou have. Basta colocar o began na forma de particípio passado. A Lina Nicole já respondeu aqui, perfeito. Então, gente, o began, você já sabe que é um verbo irregular, ele vai se mostrar assim, olha. Began. A pronúncia dele no presente. Began, e aqui, begun, begun. Tá bom? Essa aqui é a forma de se comportar no particípio passado. Vou ajustar aqui. Letter B. Shelley can't travel anymore. Ela não pode viajar mais. She has a new job. Não pode viajar mais, por quê? Porque ela tem encontrado um novo emprego. Não faz muito sentido no português, né? Ela tem encontrado. Ah, sei lá, ela encontrou. Não, ela tem encontrado. Ela começou a ação de estar entregando currículo, indo atrás, fazendo entrevistas. E agora ela conseguiu esse emprego, então ela não vai poder viajar mais. Mas a ação de encontrar na linha do tempo, ela levou tantos dias que agora ela nem pode viajar mais. Pela ação de find, encontrar. Isso mesmo, linda. Found. Found. Assim, tá? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Found. Letter C. In the last few years, nos últimos anos, nos últimos poucos anos, literalmente, nos últimos anos, it has more difficult, it has more and more difficult to get into college. Isso tem se tornado, se tornar. Isso tem se tornado mais e mais difícil ingressar na faculdade, college. Exato. Oh. Gente, become. O livro errou. E eu fui na onda do livro. Eu nem me atentei. Mas não é become com O. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Became. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a Linda colocou became com A. Aí agora eu me confundi. Não, tá certo, meu amor, tá certo. Olha, aqui no Google Tradutor, quando a gente vê aqui, I have become, eu me tornei. Foi só um exemplo que eu usei aqui. Eu coloquei became com A e ele pediu pra eu consertar. É assim mesmo, become, com O, tá? Became é só o simple past. Deu um bug agora na minha mente. Vamos lá. Letter D. Perdão, coloquei aqui a resposta. Dukan is here. Dukan está aqui. And he has brought some sandwiches. Ele
tem trazido alguns sanduíches. Ou seja, ele acabou de chegar e está trazendo esses sanduíches. Aqui, gente, não é verbo to be. Não faria sentido dizer ele é trazido. Tá? Como o verbo has, por ele ser um auxiliar, por ele ser um modal, a gente pode contrair, então ficou só a letrinha S. Tá? Não é verbo to be aqui, não. Letter E. She's getting married in a week. Ela vai se casar em uma semana. Mas ela não tem escolhido o seu vestido ainda. Chosen. Perfect. Assim, tá? Letter F. I have. Eu tenho bebido muita água. Aí, drunk, cool. Eat. Você tem comido o meu almoço. Ou seja, você pegou ali o seu pai, o seu irmão, sua mãe, você tinha guardado ali seu almoço, pegou a pessoa com a boca na botija, comendo a sua comida. Então, you've eaten my lunch. Você tem comido o meu almoço. Te peguei. Letter H. Fall. Cair. The price. Eu não estava conseguindo enxergar. O preço tem caído rapidamente desde janeiro. Nossa, exatamente isso, né, gente? Parece que foi em 2020 mesmo. Vou começar assim. Nem eu tô enxergando direito. O felt, ele é o simple past do verbo fall. I felt yesterday. Eu caí ontem. Mas para falar no participio passado, eu falei tem caído. O preço está fazendo a ação de cair desde janeiro. Fallen. Letter I. I've never. Verbo sentir. Feel. Eu nunca me senti tão bem. É assim que a gente traduz no português. Mas no inglês, como é que funciona isso? Eu nunca tenho me sentido tão bem. Okay? Ou seja, desde um tempo indeterminado no passado até os dias de hoje, eu nunca tinha me sentido tão bem quanto essa situação agora, essa situação nova. É esse o sentido. Tá? Então, agora sim, Defelt. Agora sim. Letter J. Você tem ouvido sobre o acidente? Seria essa a tradução. Você tem ouvido sobre o acidente? Aconteceu um acidente no passado e as pessoas têm falado sobre isso. Você tem ouvido, mesmo que ele já tenha acontecido há um tempo indefinido atrás. Não quer saber quando foi. Eu quero saber se você, até hoje, até nesse presente momento, tem ouvido falar sobre o acidente. Tá? Você heard. É como o simple past. Bate um print aí. Quando não vai bate um print aí pra vocês terminarem de preencher depois. Mas eu estou gravando, eu vou colocar no YouTube, tá? Já posso seguir? Já acabou a sua horário. Essa questão é só você colocar since ou for. E aí eu vou deixar para vocês como se fosse um desafio. Porque era assim, não é tão difícil quanto com o verbo em si, só para vocês fixarem na memória de vocês quando uso since, quando uso for. É um challenge, imagina se fosse um challenge, um desafio para vocês. Tá? E a nossa aula termina por aqui, meus amores.